Qualquer coisa que eu disser nesse momento vai dar spoiler do vídeo, então a gente vai direto pra vinheta, tá? Oi, meu nome é Estela, eu sou professora de escrita e eu tô aqui para te ajudar a pensar um pouco mais criticamente, com mais argumentos, sobre os mais variados repertórios socioculturais que você pode usar na sua redação. Essa é uma tentativa de que você escreva textos ainda mais lindos, coesos e coerentes. Enfim, um texto que faça sentido. E hoje a gente vai falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, sensação de 2025, aqui no Brasil, inclusive porque ganhou o Oscar como melhor filme internacional. Há quanto tempo não somos indicados ao Oscar? Fora todos os outros prêmios já conquistados e ainda indicados, né? Ainda Estou Aqui vai trazer a história do Rubem Paiva, mas pela perspectiva de Eunice, esposa do Rubem Paiva. Ela poderia ser colocada só como esposa, mas mais pra frente a gente vai ver que ela teve um papel importantíssimo na sociedade brasileira. Então, vamos segurar aí rapidinho. Toda a história do filme vai começar ali em 1970, no Rio de Janeiro, ano em que o Rubem Paiva foi preso, até 1996, quando a Eunice recebeu a certidão de óbito dele, tá? Já lá em São Paulo. Não tem como fugir muito da temática central de Ainda Estou Aqui, que é a ditadura militar, né? E parece clichê falar isso, mas a gente precisa lembrar para não acontecer novamente, né? Então, assim, foi um período extremamente marcante para a história do Brasil e o filme trouxe isso muito lindamente, lembrando que é ficção, apesar de ser baseado em fatos, tá? Apesar de ter ali a visão do Marcelo Paiva, que é o autor do livro. Só para contextualizar vocês, a ditadura militar é aquele regime no qual os membros das Forças Armadas tomam o poder do Estado tanto política quanto administrativamente. Então, nós estamos sob o poder das forças militares. Então, é um período antidemocrático. Nós temos o poder, que é o Estado militarizado, e temos a população, que está no papel de oprimido. A gente já falou sobre isso no vídeo de distopias, quando a gente falou sobre Mad Max. Não preciso voltar aí. E, nesse sentido, eu achei bastante interessante trazer o meu ponto de vista, trazer algumas pequenas coisas que eu notei, para fugir do óbvio. Então, vejam, tem duas cenas que me chamaram muito a atenção e que mostraram Caetano Veloso e Gilberto Gil. A cena do Caetano Veloso é uma que os capangas já levaram o Rubem, só que eles estão em papel de vigilância na casa da Eunice. E aí ele vai olhar as coisas que tem na casa, né? E ele encontra os discos e o que está o que a câmera foca mais, né? Por mais tempo, é um disco do Caetano Veloso. Em outra cena, a Veroca manda uma carta de Londres e fala que se encontrou com Gilberto Gil, que ele tirou ela para dançar e tudo mais. Essas duas personalidades artísticas, elas foram presas, exiladas ali em 1968, em torno de 1968, justamente por incitar a juventude à rebeldia. A gente precisa lembrar que eles faziam parte do movimento Tropicália, enfim, volta aí para as aulas de história para pegar esse momento. Mas eles foram, de fato, presos e exilados, tanto que Gil realmente estava em Londres, Caetano também. Então, muito legal a forma como eles colocam isso, porque a gente consegue fazer uma relação muito bacana entre a ficção, né? De novo, por mais que Ainda Estou Aqui seja baseado em fatos, ainda é ficção. E dados da realidade, retomada histórica, que é a prisão e o exílio, tanto do Caetano Veloso quanto do Gilberto Gil. Isso de incitar a juventude à rebeldia também me chamou muita atenção, porque, de acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi lançado em 2014, foram considerados cerca de 434 vítimas da ditadura, e dessas 434 vítimas, 32,3% eram jovens. Essa estatística, ela se une muito lindamente com outra cena do filme, que é quando a Eunice está conversando com o Rubem e ela está pensando em mandar a Veroca para Londres, porque ela já vai entrar na faculdade, e a Eunice tem certeza de que, rebelde como Vera ela vai fazer parte da União Nacional dos Estudantes. E se a gente está falando de ditadura e a gente está falando de presos, exilados e de vítimas, a gente não tem como descartar o assunto violação dos direitos humanos, né? A gente precisa pensar que os direitos humanos são normas que reconhecem e que protegem a dignidade dos seres humanos. Então a gente já vê que esse período todo, e aí eu estou saindo da ficção,
esse período todo da ditadura, ele viola muitos direitos humanos, muitos. A gente precisa pensar que foi um período brutal para o Brasil, que a população sofreu muito, que a população teve sua voz calada, que a população teve sua voz torturada e muita gente sumiu, assim como aconteceu com o Rubem Paiva, né? E aí a certidão de óbito dele em 96, assim como de tantos outros, foi uma forma de reconsiderar tudo que aconteceu, né? Foi uma forma de retratar um erro muito grave do passado. Inclusive, a certidão de óbito do Rubem Paiva e de tantos outros foi atualizada muito recentemente, constando que a vítima nunca foi encontrada e que ela foi torturada, né? Na certidão de óbito de antes aparecia ali que ele nunca tinha sido encontrado. E agora não, agora está descrito lá de que foi vítima de tortura no período da ditadura militar. E aí eu penso assim, agora opinião muito pessoal aqui para vocês. A gente sabe que a ditadura foi um período escrupuloso. A gente sabe dos números, a gente tem dados de vítimas de violência. A gente sabe das pessoas que foram presas, torturadas, exiladas, que foram mandadas embora do próprio país. A gente sabe de todas as violações de direitos humanos. Como é que alguém hoje, em pleno 2025, isso para não falar nos anos anteriores, né? Em pleno 2025, ainda luta para que seja aplicado um ato institucional como o AI-5? Eu sinto que a ausência, sabe? Ausência de inteligência, ausência de noção, ausência de bom senso, ausência é burrice. Eu fico indignada. E aí, quando eu falo pra vocês que eu acho que isso é burrice, a gente não precisa ir muito longe, de forma alguma. Até porque o que a gente tem vivido nos últimos anos é um período de pós-verdade, é um período de fake news, é um período de desinformação. Principalmente nos últimos anos. Teve uma cena em que a Eunice estava dando a primeira entrevista dela para uma revista e aí ela teve uma fala que eu acho que foi a fala mais linda desse filme, assim, e é uma fala tão certeira, tão assertiva, tão ajustada e que dá pra gente pensar em tanta coisa. Eu vou ler para ficar assim, exatamente como a Eunice falou, tá? É inaceitável que o Estado haja dessa maneira e ainda protegido por um sistema de notícias falsas que visa justamente encobrir os atos espúrios cometidos pelos seus próprios agentes. Quando ela fala espúrios, ela tá falando de alguma coisa suposta, hipotética, não legítima, né? Ilegítima. E aí eu vou falar aqui para vocês uma coisa, não qualquer semelhança definitivamente não é mera coincidência e eu tenho certeza de que vocês entenderam isso, sem sombra de dúvidas. Sobre isso, a gente está falando de censura, pós-verdade, desinformação e tudo mais, né? Fake news, enfim. E a Eunice fala que é inaceitável que o Estado aceite isso, que o Estado aceite que os seus próprios agentes façam isso, inclusive protegido por um sistema de notícias falsas. E aí eu tenho outro dado estatístico aqui que fala o seguinte: o Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística fez uma pesquisa nos anos de 2020, 2021 e 2022. Nesses 3 anos, foram 211 casos de censura aqui no Brasil. Desses 211, 6,16% partiu do Poder Judiciário, 91% partiu do Poder Executivo. 91% dos casos de censura acontecidos no Brasil nos anos de 2020, 2021 e de 2022 partiram do Poder Executivo. E aí eu pergunto para vocês, quem é o Poder Executivo? Quem estava responsável pelo Poder Executivo do Brasil nos anos de 2020, 2021 e 2022? Vou deixar vocês refletirem aí. Nós realmente estamos vivendo tempos polarizados, né? Nós estamos vivendo tempos no qual a democracia enfrenta a antidemocracia, a liberdade de expressão enfrenta a liberdade de cometer crimes, que é mascarada por uma extremamente falsa liberdade de expressão. Então, hoje está muito 880. E a gente já viu em outros vídeos, e vocês ainda verão por aqui em outros vídeos, que essa polarização ela não é de ontem para cá, né? Ela acontece. Naquela época, inclusive, ela estava acontecendo, né? Ali na década de 70. Ela estava acontecendo. Essa cena ela é o puro suco da censura, ela é o puro suco da desinformação, ela é o puro suco do controle estatal. Né, de como o Estado controla a população, ou de como o Estado controlava a população, ou de como o Estado controla a mídia que controla a população.
E sem sombra de dúvidas, o controle estatal, o controle midiático, a negligência midiática e a negligência estatal são argumentos que você consegue colocar em diversos temas de redação, né? Como repertório e como argumento mesmo. Depois disso, né? Depois dessas cenas todas, a Eunice, e depois que o Rubem morreu e que ela descobriu que ele havia sido morto mesmo, né? Enfim, ela resolveu voltar a estudar com 48 anos. Ela decidiu que ela ia fazer direito. E essa construção no filme foi tão bonita porque a gente já via a curiosidade da Eunice ali quando o Rubem foi preso, na esperança de encontrar com ele, né? A gente viu que ela tinha curiosidade de saber o que era o habeas corpus, a gente via que ela tinha curiosidade em entender quais seriam os caminhos que o advogado tomaria dali para encontrar o Rubem. E ela fez direito. O primeiro ponto é que, aí a gente vai dar importância para a educação, né? Que a educação é importante em qualquer fase da vida. E depois que, lembra que eu falei que a Eunice ela tem um nome muito maior do que a esposa do Rubem Paiva? A Eunice foi um dos maiores nomes da luta indígena do país, né? Trabalhando com órgãos governamentais por essa luta. Isso me faz ir para o filme de novo, né? Isso me faz ir para a ficção de novo, porque em Ainda Estou Aqui tem uma cena já em São Paulo. Ela já está formada, ela já está dando as palestras dela e lutando pelas lutas indígenas e tudo mais. E aí tem essa cena em que ela está conversando com a Nalu, e aí a Nalu tá com muito medo porque ela vai viajar naqueles aviõezinhos, assim, e ela fala, cara, é muito mais seguro do que viajar por terra, porque tem tanto grileiro que não dá para passar. E aí a gente entra em um outro tema assim, de redação que se difere completamente de ditadura, de liberdade de expressão, de negligência estatal, de controle estatal. A gente foge completamente disso e a gente entra num caminho que é meio ambiente. Porque o que é grilagem de terra? De acordo com o IPAN da Amazônia, a grilagem de terra é o apossamento de terras mediante falsos títulos de propriedade. E a grilagem de terra é um crime, e é um crime antigo, e é um crime que contribui para a crise ambiental, para a insegurança alimentar, para a frequência e para a intensidade dos incêndios. E isso tudo está ligado aqui ao aquecimento global. E aí eu vou trazer outro repertório sociocultural para vocês. E aí, já fugindo, de novo, né, já fugindo dessa questão da ditadura e das questões de temas estatais e entrando em meio ambiente para que vocês consigam ter uma relação, né, na hora de pensar. Esse aqui é um livro de ficção científica, o 2084, e ele fala especificamente sobre o aquecimento global e o futuro da Terra. Então, eles estão em 2084 no livro e estão fazendo pesquisas históricas sobre como o aquecimento global chegou do jeito que chegou ali em 2084, né? Como a Terra chegou do jeito que chegou em 2084. E tem um capítulo que fala só sobre o Brasil. Então, eles fazem a entrevista com uma responsável pela FUNAI e um indígena. E eles falam sobre a frequência e intensidade dos incêndios na Amazônia e como isso foi, aos poucos, sendo destruído, possibilitando, inclusive, o apagamento dos povos indígenas. Então, é uma relação muito legal de ser feita. O filme Ainda Estou Aqui, com essa passagem da Eunice. Então, é uma relação interessante de ser feita, né? O filme Ainda Estou Aqui... A chuva tá piorando. Do filme Ainda Estou Aqui, com o livro 2084, para falar da grilagem de terra e para falar como isso impacta o meio ambiente, usando também outro repertório sociocultural, que é o 2084. Então, vê que não é só um filme, que um filme, ele trouxe dado estatístico, ele trouxe retomada histórica, ele trouxe outro repertório sociocultural, que é um livro, tudo isso para que vocês consigam entender que uma obra não é somente uma obra e que todas as obras podem fazer a gente pensar de alguma forma e fazer essa relação. A literatura, gente, e quando eu falo a arte, eu vou colocar aqui, a arte, ela tem esse poder de dar voz, né? Ela tem esse poder de fazer a gente pensar, ela tem esse poder de ser instrumento de discussão.
E quando a gente traz isso para dentro desses vídeos, é justamente na intenção de que vocês consigam pensar criticamente sobre o que está acontecendo ao redor de vocês. Porque todo o tema de Enem, por exemplo, é de relevância social, é um problema de relevância social. E nós só falamos de problemas de relevância social nesse vídeo. Repararam? Então, vou deixar aí tudo isso para vocês. Ah, Estela, mas eu não sei como aplicar isso na redação. Não tem problema. Isso é o que eu ensino no curso de redação, que inclusive está com a lista de espera aberta para a edição de 2025. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ah, mas é muito tempo. O curso é só em agosto, setembro e outubro, é muito tempo para esperar, não tem problema não. O curso de 2024 está disponível num precinho sensacional lá na outra plataforma. Então eu vou deixar o link aqui para você também. São diversas aulas gravadas, tanto de repertório quanto de teoria, para que vocês consigam aplicar os repertórios dentro das redações de vocês. Eu volto na próxima semana, espero que vocês tenham gostado. Já aproveitem esse momento para curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo, porque faz toda a diferença. Com carinho, Estela.